ser cada vez melhor naquilo que é o nosso core, que é de onde a gente nasceu, que é a frequência cardíaca e tudo que está relacionado. Então, assim, a tendência para os próximos anos a gente entende que é ter cada vez mais produtos e soluções com esse viés. E adicionando essa questão da saúde, que a direção que a gente vai tomar é continuar com foco em precisão, durabilidade e ampliando o leque de soluções que a gente tem para o mercado e, obviamente, né, também focar, que é onde boa parte da nossa base de clientes está, na corrida, no ciclismo, na natação. Continue fazendo atividade física e leve de uma maneira leve, né? O que a gente foi vendo em relação aos produtos, né? O que mudou ao longo do tempo? A demanda cada vez por design que se encaixe tanto na prática do esporte, então eu vou ali no Ibira correr e depois eu vou para o escritório, para quem trabalha no ambiente mais empresarial, e eu posso usar o mesmo produto. Eu lembro antigamente os produtos eles eram bem feios, né? Parecia o relógio ali do Sucrilhos. Você usava. Hoje já são produtos com um design muito mais bonito. A tela que antigamente não existia, a tela de AMOLED. Hoje a maioria dos relógios já tem a tela de AMOLED, que é praticamente a mesma que a gente tem no celular. Acho que a veracidade das informações, isso é até uma coisa boa pra gente, porque a gente vê. Às vezes as pessoas compravam um relógio, às vezes com um ticket médio mais baixo, faz a mesma coisa. Mas aí o relógio dura 6 meses, 1 ano. E é uma das coisas que a gente se preocupa muito é durabilidade. Então a gente tem cliente que bate lá com 5 anos com um produto. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem? Tô bem, cara. Como será que foi o 70.3 de São Paulo? Nossa, tomara que tenha dado tudo certo, né? Parabéns pros campeões, né? Os campeões. Quem que você acha que você quer fazer uma aposta? Parabéns pra DJ, né? A DJ. E no masculino, quem que a gente vai colocar aqui? Será que foi o Colucci, Taccone? O Taccone tá vindo no Mundial, forte, né, também. Enfim, você que tem que se comprometer, você que é o narrador. Espero que tenha dado tudo certo lá, que vocês tenham acompanhado bem a prova. E quem tá assistindo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, gravando sempre aqui no estúdio. Você quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, quantas câmeras compra, como é que edita, como é que sobe pra onde, como é que faz os cortes, né? Você sabe pra onde que sobe, Thiago? Qual o microfone? Você sabe, né? Eu sabe, pra nuvem, né? Pra nuvem. Então, e aqui a gente ainda tem o melhor preço do Itaí, a gente não reajustou, né, com a inflação, né, cara? Mas 2026 vem boa com localização tudo, né? para seus convidados virem fácil, tem estacionamento. E tem essas cadeiras aqui da Kingston, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento, que tem o quê, ó? Um SSD externo, 2 terabytes, cara. Cabe muito episódio aí. Muito episódio, muitos vídeos, muitas fotos, documentos, tudo para você transportar entre as suas máquinas, e você tem o cupom de desconto STEMA, 10% de desconto no site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers. Então o QR Code tá aqui do lado para você ser direcionado lá pro site da Terabyte Shop. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos hoje aqui? Trouxemos André Bandeira, o Country Manager da Polar, o cara que... A gente pode falar que manda na Polar no Brasil ou é muita audácia? O cargo é esse, né? O pessoal da Finlândia não vai ouvir aqui. O pessoal da Finlândia fala português. Os caras não falam português. Obrigado aí, você tá aí, cara. Boa, prazer. Estar aqui hoje vai ser uma conversa muito legal, como eu disse para vocês antes da gente começar, já acompanho o trabalho de vocês aí há algum tempo. Pô, então legal, vamos bater um papo aí, contar umas histórias boas e contar um pouquinho do que a marca tá fazendo no Brasil. Pode falar. Não, eu queria assim já puxar a orelha do pessoal da Polar, né? Porque eles lançaram um podcast, né? E chamaram o Gabriel do Mundo Tri, cara. Pô, Gabriel, um abraço pra você, mas tinha que ter chamado a gente, né, Andrezão? Não, lá tem espaço pra todo mundo. Caramba, eu tava falando hoje que eu fui fazer meu treino e fui ouvindo episódio com o Marcos Paulo e a Rafa. Mas foi muito bom, foi legal, cara. Sempre bom ouvir e fazer o link com o produto, assim, não ficou com muita, sabe, às vezes com aquela capa, vou fazer merchan, não, fala assuntos legais, né, cara? A ideia do podcast é qual que é o ecossistema que a gente está inserido, obviamente que a gente vai falar um pouco da marca ali, mas principalmente do tema que a gente está abordando, que está muito mais a ver com a nossa missão como empresa do que ficar ali fazendo um merchan, vamos dizer assim. Então, pra galera aí que gosta de podcast, que fica órfão, né? Sai um episódio, depois não tem, vai lá, Polarcast, tem mais opção. Tá saindo o quê? Toda semana? Cada 15? A cada 15 dias. Cada 15? Legal, já fazer a primeira temporada aí. Foi Marcos Paulo e a Rafa, a Babi Beluco agora. Sim. E tem mais uma porradinha aí. Desde pessoas que são da parte de fotografia,
a pessoas que são executivos e têm o esporte como base. Ah, legal. Muito bem. Bom, acho que antes da gente a gente vai acabar falando de carreira e acaba entrando, né, na Polar, no espaço que está ocupando, crescendo, produtos, tudo isso. A gente gosta sempre de conhecer a pessoa que está aqui, né, Thiago Kawamura? Com certeza. Como que você chegou nessa empresa? Que eu descobri, eu pesquisando que é finlandesa. Eu não imaginava que era. Você imaginava que era finlandesa, não sabia cara? também, Finlandesa. É da finlandesa. Finlândia, mano. Caramba. É longe, hein? É longe, é. Já foi pra lá? Longe e frio. Já foi pra lá? Fui algumas vezes, alguns anos eu vou lá. É. Longe e frio. Uns menos 25 eu já peguei lá. Lá é onde Não, mas eu acho que depois de menos 10 é tudo igual, cara. É tudo igual. É tudo igual. Quase ninguém sai. Assim, exatamente. Mas, cara, conta um pouquinho aí da sua história, né? Trajetória aí profissional e, cara, esse lance com o esporte também. Boa. Então deixa eu contar. Vamos contar lá do começo. É. Então, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, pelo sotaque vocês podem perceber. Sempre tive o esporte na minha vida, então sempre pratiquei futebol. Jogava no Minas Tênis Clube, no futsal ali, joguei na equipe. Aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, joguei bola lá, quase fiquei por lá, que eu recebi uma proposta de meia bolsa lá na scholarship, que eles chamam. Decidi voltei para o Brasil, e aí eu fiz minha graduação no Cefet, Minas, em administração. E no paralelo o esporte continuava só no futebol, então o meu negócio era jogar bola, era o que era bom, era o que eu gostava. E aí eu fiz a minha pós-graduação na Fundação Dom Cabral, em marketing e na parte comercial também. E eu fui saindo um pouco do futebol, pelo mesmo motivo que eu acho que todas as pessoas que vão ficando mais velhas vão saindo, que é lesão. Assim, comecei a machucar. E no paralelo, meu irmão, que era um cara totalmente sedentário, só queria saber de balada, ele começou a se interessar pelo triatlon. Falou, cara, preciso mudar esse meu estilo de vida. Sábado eu acordo 11 horas da manhã, não faço nada e etc. Ele resolveu, ao invés de fazer eu vou fazer 3 de uma vez, e resolveu entrar no triatlon. E aí eu vi ele fazendo aquele negócio de triatlon, falei, pô, deixa eu me arriscar nisso. Uhum. E aí fiz uma primeira prova lá no Alphaville, em Belo Horizonte, lá perto em Nova Lima. Fiz um short triathlon lá, foi uma experiência bem legal. Falei, pô, tem uma oportunidade aqui de um esporte que eu nunca pensei na minha vida em fazer, gostei e fui praticando ali. Eu treinava lá com a turma da marca d'água, depois treinei com o pessoal do Theo lá, conhecia muito o Thiago Vinhal na época, que era o Grupo Mais lá nas antigas. Uhum. E foi assim que a minha vida pro esporte começou. E a paralelo a isso, na vida, vamos dizer, né, profissional, eu comecei a trabalhar desde os 18 anos, então eu trabalhei ali na área de consultoria, principalmente num projeto interno da empresa familiar. Então eu trabalhei 4 anos ali no escritório de projetos, e o foco era muito gestão. E depois eu fui trabalhar numa consultoria alemã, chamava Kimball, que era consultoria em gestão estratégica, gestão comercial e etc. E eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas indústrias, desde planos de saúde, por exemplo, trabalhei com a Unimed, empresas de comunicação como o Grupo ABC, empresa de automotiva, a Bosch, na parte automotiva. Sim. Então, assim, foi uma experiência que eu vi várias indústrias. No final, eu tive a oportunidade até de morar fora na Alemanha a trabalho, então eu fiquei 5 meses lá trabalhando num projeto de uma empresa que produz latinha de refrigerante. Então, assim, completamente... chama Ball Corporation. Pô, passou por muita coisa. E aí, o último cliente que eu tive, interessante, foi a Polar. Então, a Polar tinha uma operação de distribuição no Brasil. Desde a década de 90, passaram-se alguns distribuidores. E aí eles gostariam de vir para o Brasil com mais investimento e falar, ao invés de ter uma operação de distribuição, vão ter uma operação própria. Então, na consultoria, a gente ajudou a montar esse plano de negócio para eles. Logística, tributária, comercial e etc. E foi aí que minha vida encontrou com a Polar. E nesse momento eu estava começando a me interessar por triatlon e tal. Então, assim, as coisas se casaram. Não, peraí, assim. Então eles eram clientes, você apresentou tudo e os caras falaram, mano, você já sabe tudo já. Né? Pra cá. Não, até que... na verdade, a gente fez o projeto, foi até um pouco diferente disso. A gente fez o projeto. Essa empresa que eu trabalhava, eles tinham consultoria em gestão de negócio e consultoria em gestão de pessoas. Uma da parte de consultoria era Executive Search, que é a contratação de executivo no mercado. Então a gente fez primeiro o plano de negócio e depois a gente fez
o plano a contratação do executivo que ia começar a operação, porque a operação começou do zero, a gente não aproveitou nada do distribuidor antigo, a não ser a marca e o trabalho que ele já vinha fazendo, mas cliente, toda a base de relacionamento foi criada do zero. Então, a gente vendeu o plano de negócio, montamos esse plano, depois a gente foi lá e contratou o executivo. Entendi, então você não começou desde o início como executivo. Na verdade, a gente contratou esse executivo, aí eu conheci ele, eu passei para ele, eu era o gerente do projeto lá na época, eu passei para ele o que foi planejado, e ele falou, cara, gostei de você. Ele veio da Adidas, ele estruturou o e-commerce da Adidas na América Latina, então ele já tinha... o Igor Mesqueles, eles mesmos. Ontem eu almocei com ele. Já almocei com ele, a gente mantém aí uma ótima relação. E aí o Igor falou, cara, eu preciso de um braço direito aqui para começar essa operação. Sai de BH, ele morou em BH por muito tempo, sai de BH e vem pra cá. Eu falei, cara, já tava 7 anos de consultoria, não sei se vocês conhecem assim, o mercado, mas é um mercado que você fica viajando muito, então assim, você não tem rotina, sua vida é no avião, sabe? Avião e hotel. Então assim, eu já tava bem desgastado desse tipo de indústria, vamos dizer assim, e aí surgiu essa oportunidade de uma empresa, de uma coisa que eu amo, que é esporte, e um projeto super legal, né? Pô, vamos reconstruir a marca aqui no Brasil, tem muita oportunidade. Aí eu mudei para São Paulo, e o Igor, ele é um maratonista, né? Maratonista, já fez aí... Ultramaratonista. A gente estava com ele a Conrads. A gente teve com ele lá na África do Sul. Legal. Esse ano. Que legal. Acho que era a 4ª vez que ele ia fazer, terceira. Não sei, mas... Acho que ele já fez a 4ª vez, já. E aí você veio para São Paulo. Aí eu comecei ele no marketing, depois eu assumi também a área de e-commerce, aprendi muito com ele, ele é um cara que eu sou grato até hoje, porque foi um professor assim para mim. E aí ele decidiu sair, ele foi para Accenture, ele estava na Adidas Polar, depois ele foi para Accenture. E aí a diretora global, que foi para quem eu vendi o projeto lá no início, ela falou, olha, eu sei que você é mais novo, então assim, na época eu tinha 28 anos, o Igor tinha 43, então ele era um executivo muito mais formado do que eu. Vou te dar uma oportunidade de você ficar 6 meses nessa cadeira aí, você tem alguns objetivos de negócio aqui, e se você atingir esses objetivos, a gente te mantém. Aí eu falei, pô, agora é a oportunidade da minha vida. Nossa, que responsa. Aí eu era muito jovem, assim, foi um baque aquilo ali, eu demorei uns 15 a 30 dias pra falar, sim, eu topo, porque querendo ou não, você fica, pô, será que eu vou dar conta? E além de... a galera que era meu... certo, né? Porque você tá... A galera que era meu par viraria, vamos dizer, subordinada a mim. Então assim, muda muito, né? É um desafio ali muito grande. Aí eu resolvi aceitar o convite e foi janeiro de 19, então tem 6 anos que eu tô nessa posição. Então acho que deu certo. Você continua super novo, né? Você tem o quê? 35? Tem 4, fazendo 35, Caramba, a gente já calma, amor. 34 anos, 34, cara. sendo o country manager da Polar, nada mal, nada mal. E, cara, bom, se a gente for entrar agora um pouquinho, né, no business mesmo da Polar, se puder explicar pra galera o que vocês fazem, né, tudo que envolve ali os produtos, acho que legal dar esse overview pra turma. Né? Então, como vocês falaram, a Polar é uma empresa finlandesa, familiar. Então, basicamente, a necessidade que ela atendeu lá em 1977, são quase, vai bater 50 anos de história, foi fazer o monitoramento da frequência cardíaca no momento do esporte. Então, eles inventaram o primeiro monitor cardíaco para a prática esportiva. Na época, não era o que é hoje, né? Pequenininho, todo bonitinho, assim, igual é hoje. Era um negócio grande, até o produto aqui era quase como um computador no seu braço. E, ao longo do tempo, a empresa foi desenvolvendo vários produtos e soluções para o mercado do esporte e da saúde. Então, se a gente sair lá de 77 até hoje, a gente tem algumas frentes de atuação. Uma que a gente chama de B2C, né, que é a venda para o consumidor final, e aí são os relógios, os smartwatches esportivos. Então, o foco desses produtos está no praticante de atividade física, desde o básico ao Ironman. Então, assim, é o cara amador profissional ou profissional. A gente tem os sensores cardíacos, que é
assim, às vezes as pessoas falam, aquela fitinha lá, acho que até no mundo do triatlon é um pouco mais bem disseminado essa fita, porque todo mundo sabe que a forma mais precisa de mensurar a frequência cardíaca é com a fita. Existe nos relógios, né, os sensores ópticos aqui, mas assim, a forma mais precisa é a fita. E aí, a empresa hoje em dia, então, tem esses relógios, tem os sensores, e a gente tem essa atuação que a gente chama de B2B, que é o quê? Para quem acompanha futebol, já deve ter visto ali, acaba o jogo, os jogadores tiram a camisa e estavam usando tipo um colete ali, né? GPS, aquilo é um GPS. Então a gente comercializa isso, hoje são mais de 50 clubes no Brasil utilizando a nossa solução, desde Série A, B, C, D, divisão de base, alguns esportes coletivos, até essa solução também é utilizada, por exemplo, pelo Exército Brasileiro, utiliza na preparação dos soldados, então assim, existe é mais amplo do que só os relógios. Tem uma atuação que é o Polar Club, que é uma solução que a gente tem para academias, estúdios, boxes de crossfit, que é o monitoramento de frequência cardíaca em grupo. Então você vai para uma aula ali e num telão vai estar informação de frequência cardíaca, calorias, zona de frequência cardíaca. Hoje são quase 500 academias no Brasil utilizando essa solução. E a gente tem uma solução que é, vamos dizer assim, mais nova no mercado, que a gente chama de Polar 360, que é o monitoramento de sinais vitais de operadores, motoristas de caminhão, operador dentro de mineradora, entre outros, dentro de indústria, no geral, que eu consigo, integrado a um sistema de um parceiro, por exemplo, fazer o monitoramento de sonolência, hoje aqui. Sonolência, uso de substância química, que é muito comum principalmente para motorista de caminhão. Eu consigo analisar a variabilidade da frequência cardíaca e conseguir identificar algum episódio que ele pode estar tendo. E aí isso conversa com o sistema que manda alerta para uma central para fazer o monitoramento desses operadores. Isso já existe. Já existe. Já é usado. Na Europa já está um pouco mais avançado e aqui no Brasil a gente começou tem um ano mais ou menos, mas já existem algumas grandes empresas aí de mineração, empresa de indústria de aço, por exemplo, que já está utilizando essa solução. E a gente tem ampliado, inclusive, para um viés também de saúde, do monitoramento de pacientes. Por exemplo, esse ainda não temos no Brasil, mas a gente está desenvolvendo bem forte no Reino Unido, nos Estados Unidos, que é o monitoramento de pacientes que tiveram alguma questão. Então, por exemplo, eu tive uma COVID grave, ou então eu tive uma cirurgia cardíaca. Eu tenho que monitorar esse usuário, esse paciente. Então, o médico faz o monitoramento desse paciente para garantir que ele não faça muita atividade. Então, assim, você não pode andar muito esse dia. E aí, isso conversa com um app, e esse app manda mensagem para o médico avisando como que está aquele grupo de pacientes que ele acompanha. Né? Então, assim, é um negócio que sai até de onde a gente, da nossa expertise, mas que está relacionado ao monitoramento do ser humano, vamos dizer assim. Né? E dentre tudo isso aí, o mais forte lá dentro é o quê? É o B2C mesmo, os relógios, né? Os eu diria que hoje uns 2/3 aí do faturamento global tá aí e 1/3 tem nesse B2B, mas que tem crescido numa velocidade bem alta, assim. A gente tem visto demanda por esse tipo de produto. De solução bem grande no mundo. E pra galera, assim, a gente tem bastante triatleta, mas muito corredor também que ouve, né? A gente tá falando das cintas, né? E também não é a especialidade nossa, mas a gente sempre conversa com muita gente da área, fisiologistas, tudo, e a fita da Polar é até citada em artigos científicos, assim, de confiabilidade, de padrão ouro, né? E não é muito comum, né? A gente mesmo... Normalmente você usa aqui o medidor do relógio. E quando vê, né? Que a gente normalmente vai estar olhando, você vê a sua frequência cardíaca? Não. Deveria, né? Deveria, né? Houve Começa com o Marcos Paulo pra você ver. Pois é. Aí eu deixo pro meu treinador ver, né? Pra gente que não sabe, a galera, assim, qual que é essa diferença, às vezes, sei lá, de você pegar o que a fita tá medindo para um eletrocardiograma, pro pulso, pro dedo, tem esse range é bem grande mesmo, assim, Hoje em dia, se você falar precisão, por exemplo, a gente tem um produto que é o VertiSense, que é uma abraçadeira. Vocês devem ver nos parques aí a galera correndo. E, inclusive, ele conversa tanto com nosso produto quanto produtos de outra marca, porque ele é Bluetooth. A forma mais precisa que existe é a cinta peitoral e ela te dá informação em tempo real, vamos dizer assim. A abraçadeira, ela já vai ter a mesma precisão da cinta, mas ela tá aqui.
Então, assim, até a informação chegar aqui, tem um delay. Então, você vai ter um delay ali de 3, 5 segundos. E aí, se você vai para o punho, ainda mais, né? Então, assim, à medida que você vai distanciando do coração ali, você vai ter uma diferença. Ali a confiabilidade. Então, assim, hoje em dia já a maioria dos produtos, e acho que é um dos diferenciais da Polar, é ter esse foco na frequência cardíaca, mesmo no punho, de ser uma informação precisa, mas não tem jeito, nada bate a fita. E acho que nunca vai... Eu acho que nunca vai ninguém vai bater essa, só colocar essa um negócio tecnologia. Lá dentro, só colocar um negócio lá no seu coração, acho que não é todo mundo que vai topar. Né? Mas a fita é a forma mais precisa mais precisa. E nos GPS que você falou dos times, vocês estão em bastante times aqui no Brasil. Sim, e lá de Minas, lá, vocês estão lá também nos times de Minas lá? Tem que estar, né? Na base do Atlético Mineiro a gente tá, que é o maior aí do Brasil. É o maior do Brasil? Galo doido. Galo doido. Alguns clubes, até clube recreativo, tipo Minas Tênis Clube, o Pinheiros utiliza, o Flamengo. Então a gente também está presente em esportes olímpicos, com essa solução. A gente não só se limita, vamos dizer assim, ao futebol. Entendi. E de 2019 para cá, né, nesses 6 anos, cara, o que você viu que melhorou, né, de tecnologia? Quais foram os ouvidos de vocês também, da galera pedindo, assim, nos produtos? Como é que foi evoluindo? Eu já sou quase um dinossauro lá na Polar, porque eu completei 9 anos lá de empresa. Então eu vi esse mercado como um todo e evoluindo bastante, né? Então, assim, desde quando a gente olha, por exemplo, marketing de influência, né? Que são os influenciadores, etc. Quando a gente começou o trabalho lá em 2017, eram poucos. Hoje em dia, todo mundo é influenciador. Então, assim, até você diferenciar e acertar a pessoa que encaixa com a sua marca, eu entendo que é um desafio para os profissionais aí de marketing, etc. O que, até trazendo um pouco desse assunto, o que a gente tenta fazer é relações de longo prazo. Então, a gente tem parceiro nosso, influenciador, entre aspas, embaixador da marca, que está com a gente desde 2017. Um exemplo é o Thiago Vinhal. Então, ele está com a gente aí desde 2017. A Lana, do Eu Escolhi Correr. Um que é do mountain bike, não sei se vocês conhecem, chama Bro Bruto, lá de Belo Horizonte. Bruto demais. Bruto demais, ele mesmo. Tá com a gente desde 2017. Então, uma das mudanças que a gente foi vendo ao longo do tempo é as relações dos influenciadores com as marcas. Quando principalmente em produtos como o nosso, que é um produto de ticket médio alto, e que a recompra não acontece anualmente, na grande maioria das pessoas, o longo prazo conta muito. Então, assim, a veracidade da relação e do cara gostar importa e importa muito. O que a gente foi vendo em relação aos produtos, né? O que mudou ao longo do tempo? A demanda cada vez por design que se encaixe tanto na prática do esporte. Então, eu vou ali no Ibira correr e depois eu vou para o escritório, para quem trabalha no ambiente mais empresarial, e eu posso usar o mesmo produto. Eu lembro antigamente os produtos, eles eram bem feios, né? Parecia o relógio ali do Sucrilhos. Você usava. Hoje já são produtos com design muito mais bonito. A tela, que antigamente não existia a tela de AMOLED. Hoje a maioria dos relógios já tem a tela de AMOLED, que é praticamente a mesma que a gente tem no celular. Acho que a veracidade das informações, isso é até uma coisa boa pra gente. O que a gente vê às vezes as pessoas compravam um relógio, às vezes com um ticket médio mais baixo, faz a mesma coisa. Mas aí o relógio dura 6 meses, 1 ano. E é uma das coisas que a gente se preocupa muito, é durabilidade. Então a gente tem cliente que bate lá com 5 anos com um produto, utilizando um produto todo dia, suando, água e etc. É difícil você fazer um produto durar tanto tempo. E às vezes os clientes têm a expectativa que o produto tem que durar 10 anos, igual a televisão. Pô, a televisão tá paradinha ali, viu? Tá no seu braço, tomando porrada, molhando. Chuva, suor. É um desafio. Então, assim, a gente vê essa parte de design, a parte de precisão foi, ao longo do tempo, sendo mais exigida pelos clientes. E acho que a interface do produto com o seu celular, né? O que esse produto extrai de informação e como que ele transforma dados complexos que são gerados em informações que eu tenha facilidade de enxergar, interpretar. E eu enxergo com essas tendências se mantendo com o tempo. Eu acho que
as pessoas vão ser cada vez mais exigentes. Então, assim, a gente vê no braço de quase todo mundo, assim, na rua, você vê a pessoa utilizando algum smartwatch. Sim. Pode ser aquele de R$100, e às vezes ele fala, pô, velho, eu quero um de 500. Ah, não, eu quero um de 1.000. Agora eu resolvi correr. Então, eu preciso de GPS. Então, assim, vai evoluindo na cadeia. Então, a gente entende que essa questão da precisão e durabilidade é meio que atemporal, assim, e que cada vez mais as pessoas vão querendo isso. E acho que uma tendência que a gente viu os produtos adicionando com o passar do tempo foi as questões relacionadas à saúde também, né? O eletrocardiograma, que a gente tem em alguns produtos, o oxímetro, alguns produtos aí já, não da Polar, mas alguns produtos do mercado no mundo já tem pressão arterial. Acho que o desafio dessas novas funcionalidades voltadas para a saúde é precisão. Será que aquilo ali que ele está gerando ali é confiável? Acho que é um ponto que a gente se preocupa, e os finlandeses lá, acho que eu digo que o finlandês é parecido com o japonês. Tipo, é uma turma bem correta e que, tipo, se não tiver 100%, eu prefiro nem fazer. Né? Pô, eu não tinha pensado nisso, né? Mas deve ser um desafio grande, né? Diferente de, sei lá, tênis de corrida que você compra um, compra outro, vai indo, né? O relógio você não sai comprando, né, vários, né? Você vai comprar um, talvez, depois uns 5 anos, depois de uns 3, 4, 5 aanos. Quando ele der algum problema, você vai comprar, ou quando ficar muito defasado, né? Ou não atualizar mais. E aí, como é que vocês pensam assim? Porque daí tem duas coisas. Tem tanto crescer público novo, né? Para trazer para dentro, mas tem produtos novos, sei lá, de menor valor, ou algo que... outras linhas que o mesmo cara que comprou um GPS um pouco mais caro para correr, ele pode estar comprando também? Vocês têm outras linhas que vocês pensam para isso? Sim, uma coisa que a gente vê bastante é o usuário, ele começa com o produto de entrada, depois ele vai demandando outras funcionalidades, o mapa, ou eu quero funcionalidade de saúde, o ECG, o oxímetro. Então acontece esse upgrade. Tem gente que demanda isso com 1 ano, tem gente que vai querer isso com 1 ano, tem gente que vai querer isso com 5 anos e até 10 anos. Tem uma coisa que a gente vê que tem um volume razoável de venda, são os acessórios. Então eu quero comprar uma pulseira diferente. Aí as pessoas vão comprando a pulseira. Falou, né? O design, gosta. O estilo. Corredor, então... Adoro as cores triatleta, da pulseira. então, tem que nem combinar a cor da pulseira com a cor do tênis. A galera então, pensa nisso. Os sensores cardíacos, então às vezes tem gente que vai para essa linha de sensores cardíacos, e também a gente lançou recentemente o Polar Loop, que é inclusive esse que eu estou usando, que é uma pulseira fitness. E aí, qual que é o objetivo desse produto, né? Ele atende aí diversos públicos. Desde o público triatleta, que ele corre, nada e pedala. Quer dizer, não deixa eu falar certo aqui, né? Ele nada, pedala e corre. E ele tem um relógio, mas às vezes ele não gosta de dormir com aquele relógio. E ele fala, pô, eu queria monitorar meu sono com qualidade. Será que eu tenho algum dispositivo? Então esse aqui é uma opção. Tipo, é um produto igual. Eu, pessoalmente, eu não gosto, nunca consegui dormir com relógio. Com esse aqui eu consigo. É um produto de 29 gramas, muito levinho, então ele não me incomoda. Não tem luz nenhuma saindo dele. Então, assim, é um produto sem tela, chama Polar Loop. Ele tem essa função para atender esse público, ele tem essa função de atender esse público que... eu não sou fissurado com relógio, não gosto de usar relógio, mas eu gostaria de monitorar minha saúde de alguma forma. Então ele pode utilizar esse produto, e ele é um produto de ticket médio mais baixo. A gente até começou a pré-venda dele recentemente aí, a R$ 1.099, e ele é um produto de R$ 1.299. É barato? Barato não é, mas assim, comparando com as opções de mercado, até existem já essas pulseiras, só que muitas delas, ou até anéis, que cobram mensalidade. Aqui não existe mensalidade nenhuma. E aí esse produto vai monitorar a sua atividade, então sua frequência cardíaca, seus passos, suas calorias que você vai gastando ao longo do dia. No treino, ele monitora o seu treino, então a frequência cardíaca, duração, calorias gastas e etc. Ele faz a detecção até automática do treino ali. Então você começa a fazer uma atividade, ele detecta aquilo e salva conversando com o seu celular. E são mais de 150 tipos de esporte que você pode fazer com ele. E acho que o principal, um dos grandes diferenciais desse produto é o monitoramento do sono. Então a qualidade do sono, as fases do sono, ele te dá uma pontuação.
a parte de recuperação do sono e o nível de preparo que você está para o dia. Enfim, ele faz esse monitoramento do sono. E aí ele também se aplica muito, às vezes, ao público mais velho. Pessoas mais velhas que têm orientação do médico de monitorar a frequência cardíaca ou a qualidade do sono, não querem fazer um investimento muito alto num smartwatch, eles falam, vou comprar aqui um produto que tem um conceito, vamos dizer assim, diferente, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas não tem tela? A ideia é exatamente essa. Não tem mais tela. Uma tela, né? Exatamente, que é o que eles falam, o detox de informação. Então, às vezes você está ali sendo bombardeado pelo seu celular, até o próprio relógio, né? A maioria tem conectividade com o celular. Pô, mais um negócio para me perturbar nesse sentido. Então a ideia aqui é realmente, você usa, você nem percebe que você está usando, mas ao mesmo tempo você está monitorando ali. Se um dia você quero ver a qualidade do meu sono. Aí vai no aplicativo lá. Vai no aplicativo da Polar, você consegue ver as informações. Dá para compartilhar acesso com, sei lá, com o médico. Com o seu médico, etc. Até uma frente que a gente já tem conversado com algumas empresas, que é exatamente essa que a gente conversou, que é o uso dessa pulseira, não só no ambiente da prática esportiva, né, mas no ambiente de saúde mesmo, entendeu? Como que o meu paciente lá, até, por exemplo, uma parceria que a gente está estruturando com uma empresa, que eles são uma plataforma de psicólogos. E aí, eles têm uma plataforma lá que, desde a parte de agendamento, a parte de RP, vamos dizer assim, até o relacionamento e a descrição ali da consulta com o paciente. Pô, será que a saúde mental não tem nenhuma relação com o sono? E se eu conectasse isso aqui com a plataforma do psicólogo e o paciente utilizasse? E aí você vai descobrir que o sono do cara é péssimo. Porra, primeira coisa, vai melhorar seu sono. Sua cabeça vai melhorar. Pelo menos se eu durmo mal, não vale nada naquele dia. Né? Então, assim, existem várias aplicações. Obviamente que uma das aplicações, né, que é onde a gente tem nosso background, assim, é o esporte, a prática esportiva, mas a gente vê que essa demanda por pessoas que só querem fazer o monitoramento da saúde e ter alguma ideia, né? Porque tem a gente que está acostumado a usar relógio, a gente já sabe, qual que é a minha frequência, qual que é o meu pace. Tem gente que não tem isso, não tem a menor ideia, entendeu? Quanto que é a sua frequência cardíaca? Ela não tem ideia do parâmetro desse indicador. 60 é bom, 180 é bom? E a gente vê isso na prática, feedback de paciente dentro de clínica, etc., que nunca utilizou nada. Não sabe mesmo. O único momento que ele vê frequência cardíaca é no paredão do Big Brother lá, que ele vê a galera lá. Então ele fala, nossa, tá 120. Isso é bom, é ruim, é alto, é baixo? Então, assim, acho que é uma ferramenta interessante para públicos diversos, né? E nessa parte do aplicativo também, assim, vocês têm um time lá que cuida também? Tipo, putz, seria legal a gente trazer mais essa informação. Vocês têm um setor, assim, lá dentro? Hoje em dia, como funciona, né? A gente tem a Polar está presente em mais de 80 países, mas a matriz é na Finlândia. Esses 80 países, 80, 90% deles são operações de venda, marketing e suporte ao cliente. A gente coleta o feedback do mercado. Quero adicionar, por exemplo, uma coisa que era uma dor aqui nossa que a gente resolveu recentemente. Precisava de ter integração com o Training Peaks. A gente não tinha. E a gente perdia cliente, eu tenho ciência disso, a gente perdia cliente, porque o cara fala, pô, na minha assessoria todo mundo integra com o relógio de outra marca. A gente ficou. E é uma demanda muito grande no Brasil, em outros países nem tanto. Dependendo, assim, a Austrália, a gente via que não era uma questão importante, Japão e etc. Mas no Brasil, pô, tem que ter o Training Peaks. A gente ficou lá, dando feedback, colocaram. Então, assim, funciona dessa maneira. Os mercados coletam feedback e eles mandam informação para a matriz que tem uma equipe de P&D. Vamos melhorar o app. Então, obviamente que eles estão também, né, monitorando os mercados. E até esse é um produto que a gente está revisando e renovando todo, chama Polar Flow, o aplicativo da Polar. Tá revisando tudo que a gente tem lá exatamente para ter uma interface cada vez mais, o nome em inglês aí, o friendly, né? Tipo, aquilo que você olha assim, você entende a informação, você não precisa ficar processando e até utilizando inteligência artificial para, observa algum comportamento seu ao longo do dia que pode estar afetando o seu sono. Igual um que é batata. Toma ali uma bebida alcoólica e vai dormir.
dificilmente seu sono vai ter qualidade. Às vezes tem gente que acha que, não, deixa eu tomar uma cerveja aqui, porque eu durmo bem. Às vezes... Dá aquela relaxada. Às vezes mentalmente pode ser bom, né, aquele momento e tal, mas às vezes fisiologicamente não é a melhor opção, né? Às vezes você tem que tratar outras coisas para conseguir dormir bem. Bom, e falando de você, assim, né, voltando um pouco, né, a gente tava falando de prática esportiva, você falou do futebol, do triatlo. Ele é maratonista, pô. Então, quero saber, cara, que fora, né, hoje você veio aí com outro produto, né, você tá usando Polar, né, Thiago? Tá usando pra poder correr, você tá treinando, cara. Boa. Então vamos lá, eu tava contando, né, eu fui ali até eu começar na Polar, eu me arrisquei em alguns triatlos, mas todos de curta distância. E aí, logo quando eu mudei para São Paulo, trabalhando muito, foi a fase de startup, assim, da empresa. E aí, meu irmão e o próprio Igor, eles falaram, pô, vamos correr a volta da Pampulha, vamos lá. E eu tava zero treinado, assim, 6 meses que eu não corria, eu só jogava uma bola ali de vez em quando. Eu falava, vamos lá. Aí cheguei na volta da Pampulha, consegui inscrição lá com o pessoal da ESCOM. Fiz a volta da Pampulha em 2 horas e 40. Eu falei, nossa, fiquei quebrado. Acho que eu fiquei com fascite plantar uns 2 meses. Nossa, eu falei, não, sofri. Eu falei, não, ano que vem eu vou voltar aqui, eu vou fazer bem feito. E aí foi aí que despertou em mim realmente entrar no esporte. Aí dali eu já devo ter feito aí umas 15, 20 meias maratonas, que é a minha distância preferida. Cheguei, aí depois voltei, fiz a volta da Pampulha no ano seguinte, aí fiz com 1h30, que já foi 1 hora a menos, né, assim. Não é? Tá ótimo. Eu nunca fui o cara da performance altíssima, mas eu sempre gostei de estar ali no meio e até por uma questão profissional foi bom, né? Tipo, eu estar envolvido nas assessorias, já treinei com o pessoal da MPR, com o pessoal lá do TEL, lá em BH, então assim... acho que entender a dor do cliente também. E ouvir o feedback real ali. A galera não... E às vezes, a maioria nem sabia que eu trabalhava na Polar, e aí às vezes o cara ia falar alguma coisa boa ou alguma coisa ruim na minha frente, e eu ficava calado, assim, sabe? Só captando aquela informação. Já ouviu os negócios, os caras reclamando? Reclamando. Cadê o GPS? Não pega. E aí às vezes o cara tá no modo avião lá e ele não consegue funcionar. Então assim, já aconteceram algumas situações, mas foi muito legal. Aí depois, como vocês falaram, né, resolvi, eu falei, 21 tá pouco, vamos pros 42, eu tive a oportunidade de fazer a maratona de Barcelona, foi bem legal, mas aí o esporte é diferente, né, tipo, acho que é um desafio bem grande, e depois que eu fiz a maratona, eu fiz o triatlo, o meio Iron de São Paulo, inclusive. Também foi uma experiência bem legal. Eu achei até o meio Iron mais fácil de fazer a prova do que a maratona. Achei a maratona sofrida e eu tive aquela lesão padrão do corredor, que é a da banda iliotibial. Nossa, aí meus últimos 10 quilômetros foi sofrido na maratona, foi na raça ali. Eu falei, não, já levando a perna. Saí do Brasil, não vim aqui pra passar vergonha. Vou completar. Mas traumatizou depois da maratona? Ali, eu fiquei um bodezinho da corrida ali uns 2 meses, mas depois eu voltei. E aí fez o meio Iron aqui em São Paulo. Fiz o meio Iron em São Paulo, foi bem legal. 2000 e quanto? 2019. Antes da pandemia. Aí, logo depois que eu fiz o Iron, tive um acidente de bike na ciclovia ali, que eu dei uma assustada também. E aí eu falei, vou mudar pro mountain bike. Então eu comecei a andar de mountain bike, continuei na corrida, fazendo ali meus 21. E hoje em dia, o que eu tenho feito é mountain bike. Então eu tô bem na pegada mountain bike, treino funcional, musculação ali. É onde eu tenho me encontrado. Como eu disse, né, eu morava aqui em São Paulo, hoje eu moro em Jundiaí, perto ali da Serra do Japi. Então vamos ver. Tem pedalado bastante. Tem pedalado bastante. E vamos ver, talvez eu volte aí para um meio Iron, quem sabe, ano que vem. Deixando aí nas entrelinhas. Vamos ver. Legal. E, cara, e de futuro também, assim, não só seu, mas da Polar também, né? Vocês lançaram esse produto agora, o Polar Loop, mas que mais que vocês estão observando aí? Você pode falar também, né? Tem coisas que eu não posso falar, mas, assim, uma preocupação que a gente vê ser cada vez melhor naquilo que é o nosso core, que é de onde a gente nasceu, que é a frequência cardíaca e tudo que está relacionado. Então, assim, a tendência para os próximos anos a gente entende que é ter cada vez mais produtos e soluções com esse viés. E adicionando essa questão da saúde.
Então, seja para o B2C ou para o B2B, o que eu vejo, né? E o que eu posso compartilhar é que a direção que a gente vai tomar é continuar com foco em precisão, durabilidade e ampliando o leque de soluções que a gente tem para o mercado. E, obviamente, né, também focar, que é onde boa parte da nossa base de clientes está, na corrida, no ciclismo, na natação, na parte de treinamento funcional, de força, etc. Mas acho que são essas frentes aí que a gente enxerga e é o que eu consigo, que eu sou autorizado a compartilhar. O pessoal da Finlândia tá ouvindo. Nessa hora eles já estão tomando uma vodka lá. Já aprendeu a falar umas palavras lá. Nossa, muito difícil, pouco. É uma língua completamente diferente do que a gente tem aqui, do inglês, assim, não se aproxima a nada. Não, né? É diferente. Não. E o pessoal corre lá, porque lá tem outro perfil de esporte, né? De esporte de neve, né? Isso tudo, mas o pessoal lá também corre bastante, né? Tem muita, na própria Polar, e até a equipe de produto e etc, muita gente do trail, muita gente de esqui, que é um esporte super comum lá, e de mountain bike. Então, a gente vê muita gente na Finlândia lá. O desafio deles é mais a questão de tempo mesmo, né? Tem uma época do ano lá que não dá pra fazer nada, não dá pra fazer muita coisa. Menos 20, menos 30 graus por alguns dias, meses ali. E aonde que a Polar é maior, assim, no mundo, né? E também qual que é a representatividade, mais ou menos, no Brasil? Assim, como é que eles olham o Brasil? Porque os dados que a gente acompanha, né? Tá cada vez crescendo mais, né? Não sei a precisão, mas a última pesquisa acho que foi 13 milhões de pessoas correndo, né? É um negócio... Sim. Que talvez seja, não sei quantos habitantes tem na Finlândia, né? Mas talvez seja... Não, pouca gente. São 4, 5 milhões 4, 5 milhões, Só no Itaim, Perdizes, já é maior Olímpia, já é. Mas como é que eles veem o Brasil? Como é que é mundo, né? Polar no mundo? A maior parte do mercado da empresa está na Europa, então ela é muito forte ali, Alemanha, Espanha, a própria Finlândia. Então a concentração, existe uma concentração. Os Estados Unidos também é um mercado relevante e existem o que eles chamam de mercados emergentes, que aí entra Brasil e Latam. América do Sul. O Brasil é a única operação própria que a gente tem. Os restantes, os demais países são operações de distribuição. E também Austrália, Nova Zelândia também são mercados que estão crescendo bastante, e a China. Então hoje a gente tem uma representatividade, vamos assim, percentualmente em termos de crescimento, é um dos países que mais cresce no mundo. E exatamente por esse boom, né, que a gente está vivendo aí, se você não corre, você conhece alguém que corre e você já está pensando em correr, todo mundo corre, né, chega a ser até engraçado isso. E é bom, né, assim, bom pro mercado. Acho que talvez seja uma fase que vai expandir o mercado, mas daqui a um tempo a galera pode ser que diminua. Torcer para que isso não acontecer, porque vai continuar ajudando a gente. Mas a gente vê a gente crescendo e ganhando mais relevância nesse total. E acho que os últimos anos aí, até a pandemia, tirando a parte trágica aí do fato, foi um ano excelente para a gente em termos de venda, porque um dos concorrentes que a gente tem, né, não só a gente, mas todas as marcas que vendem relógios, chama-se Estados Unidos. Então, muitas pessoas adquirem os produtos lá. Por quê? Porque a questão tributária aqui no Brasil ela é muito pesada para esse tipo de negócio, muito pesada. Então, as pessoas vão para lá, ou elas compram e para uso próprio, ou tem também a turma que a gente chama do Grey Market, que é o cara que viaja lá nos Estados Unidos, vai lá em Miami, compra 200 relógios e vem aqui nos principais plataformas. Vai fala, pô, gostei do produto, mas daí não compra aqui, compra lá. E ele ainda gera um problema grande para a empresa. Por quê? Porque ele não tem nota fiscal, esse cliente que comprou dele, pagou metade do preço que ele pagaria aqui, ele não tem nota fiscal, aí se ele tem algum problema com o produto, ele baixa na assistência e fala, eu quero meu reparo. E aí, por lei, eu preciso dar a nota fiscal. Cadê a nota fiscal? Ah, não tem. Aí ele vai lá e entra com um processo contra a empresa. Nossa, aí tem toda a parte eu quero toda a parte jurídica ali entra. E às vezes a gente até perde, entendeu? Então, assim, nossa, imagina. Então é um mercado, assim, que às vezes as pessoas não... Difícil, Antes eu nunca tinha trabalhado numa empresa B2C, né? Eu converso com o consumidor final. Eu também não tinha essa visão. Falar, pô, velho, eu sou um cara bem, acho que bem de família, assim, eu sou bem certinho, tipo, nunca gostei de comprar coisa pirata e etc. Depois que eu entrei na Polar, acho que isso elevou ao quadrado, porque eu falo que, velho, a dificuldade que é vender é muito grande. Da empresa também, né?
Então, esse mercado encarece, né, gray o produto, market aí, ele bate pesado na gente. E aí quem compra Polar aqui no Brasil tem assistência, tem como é que é a garantia? Como é que é o A esquema garantia é global, então você Global. comprou nos Estados Unidos e tem uma nota fiscal do revendedor autorizado, você pode conseguir assistência entendi. aqui, e são 2 anos de garantia os produtos. A maioria das marcas trabalham com 1 ano. Vocês garantem 2 anos. 2 anos. Mas normalmente, hoje a nossa Não dá taxa problema, de... né? Não dá problema, nem precisa usar garantia. Dá problema, tudo dá problema. Coisa eletrônica, Acho que o ponto que eu brinco lá internamente é vender um relógio, me dá 10 minutos com a pessoa, se ela tiver apta a comprar, eu vendo. Eu quero ver vender 2, 3, 4, 5 para a mesma pessoa com o passar do tempo. Né? Esse é que é o desafio. Então, assim, uma das preocupações que a gente tem é fazer um suporte, um pós-venda bem feito. Porque você mata a relação. Pô, o cara paga 2, 3, em alguns casos, alguns produtos, R$7.500. E aí ele vai pedir um suporte. Ou ele teve alguma questão com o produto. Você não dá uma assistência, o cara fala, nunca mais. Nunca mais eu passo aqui. E assim, eu vejo assim, amigos meus que usam ou Polar ou outras marcas. Teve uma experiência há 15 anos atrás. Às vezes era outra pessoa, outra empresa que estava tocando o negócio e até hoje, não, assistência técnica não dá o braço a torcer, né? Nunca mais eu compro isso aí. Muito, né? Então, assim, uma experiência ruim é muito difícil você reverter, né? Então, cuidar bem desse cliente para ele ser seu cliente por muitos anos é uma das nossas missões aqui no Brasil. Você acha que esse é um dos principais diferenciais, assim, de vocês? Se fosse apontar os diferenciais da Polar em relação às concorrentes, assim? Sim, isso? Acho que eu brinco com o pessoal internamente também, que eu falo, ó, tem 2 frentes. Tem coisas que a gente consegue atuar, então... que a gente não consegue atuar, então o produto tem a questão X. A gente pode dar o feedback, mas quem vai resolver mesmo é a matriz, né? E tem as questões que a gente pode atuar. Então, tudo que tiver dentro do nosso controle, vamos fazer o melhor possível. Uma delas é o suporte ao cliente, e a gente entende que esse é um fator fundamental para ter uma boa relação e ter bons resultados. A gente tem até alguns estudos de correlação entre venda e aumento de reclamação que pode acontecer. E está diretamente relacionado no médio e longo prazo a ter uma boa assistência e eu continuar aumentando venda, né? Legal, muito bom. Bom, acho que podemos para os nossos quadros, né, Fábio Bessa? Podemos, você brifou. Eu brifei, inclusive mandar um abraço pro Danilão, que fez o meio de campo aqui, né, entre nós e o André aqui da Polar. Mas os nossos quadros, Andrezão, primeiro é o Momento Z2. Que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser vida profissional, vida esportiva, pessoal, alguma coisa para deixar registrado aí pra turma. Tá. Acho que um momento que deve ter sido comum para todo mundo, acho que o meu momento Z2 aí foi na pandemia ali, logo, eu brinco, lançaram a pandemia ali por volta do dia 20 de março, aqui no Brasil oficialmente, todo mundo E aí... Os 30 primeiros dias eu falei, vai quebrar, vai fechar a operação. A gente tava vendendo, tinha dia que a gente vendia um relógio por dia. Falei, nossa senhora, e eu só tinha o e-commerce para vender, eu não conseguia vender por outro canal. E aí eu lembro que o CEO da Polar Global, ele tava fazendo uma força-tarefa, ele pegou, me chamou no Teams, lá na plataforma que a gente utiliza, e falou, cara, é guerra, a gente precisa dar um jeito de melhorar isso, tananã, tipo, ir colocando ao mesmo tempo, motivando, mas pressionando, falar, cara, dá seu jeito aí. E aí foi um momento ali de desespero, eu comecei a bater em alguns fornecedores para tentar renegociar contrato, principalmente na parte de logística. Eu lembro que eu tive uma reunião assim, que eu trouxe o meu chefe lá de fora para tentar negociar com esse fornecedor, que era um fornecedor que tinha um peso muito grande na nossa operação, assim, e esse fornecedor nem era daqui, foi uma péssima reunião. E ele me descascou na frente do meu chefe. Eu falei, caramba, tipo assim, trouxe meu chefe pra me ajudar a negociar e levei xingo aqui do fornecedor. Foi uma situação muito ruim. E esse dia eu falei, nossa senhora, não vai dar certo isso aqui. Aí eu lembro que a gente tinha um lançamento pro final de abril. Eles me ligaram, e aí, vamos fazer o lançamento ou não vamos fazer o lançamento? Aí eu falei, cara,
ficar parado não vai resolver nada. Vamos continuar o lançamento. Eu sei que tá um caos o mundo, né? Ninguém sabe pra onde a gente vai, mas vamos continuar. E aí eu lembro que a gente fez esse lançamento, a gente usou o máximo da nossa força digital e foi a partir dali que, tipo, o negócio começou um gráfico de subida de volume de vendas e de melhora, assim, absurdo. Acho que um fator que, como eu disse, né, os Estados Unidos tem um peso grande no... Então, assim, hoje em dia, pra você ter ideia, de 100 produtos ativados do Polar no Brasil, 60 são vendidos aqui, 40 são vendidos lá fora. Então, assim, existe uma relação entre compra lá fora muito grande, de gente que comprou lá e ativou o produto aqui. Isso não acontecia na pandemia. Então, porque as pessoas que viajavam para os Estados Unidos, na sua grande maioria não estavam conseguindo viajar, as pessoas que não foram demitidas, elas estavam em casa sem gastar nada, porque elas não podiam gastar. Então, assim, todo mundo começou a entender, pô, fazer esporte e cuidar da minha saúde pode ser que me ajude a não morrer, né? Assim, foi um baque, assim, para muitas pessoas que não tinham. Então, acho que esse contexto, mais a oportunidade da gente já ter o e-commerce muito bem estruturado, foi um momento que foi, como eu disse anteriormente, foi o melhor ano nosso em termos de faturamento. Então, assim, saímos quase que do zero ali, num momento que eu falei, vai dar tudo errado aqui, nós vamos ter que fechar a operação. E acho que, como eu tô desde o início, né, querendo ou não, você tem um vínculo ali. Claro. Pô, o escritório que a gente tá, eu ajudei escolhendo. As cadeiras que a gente tá, eu ajudei escolhendo. Então, assim, existe um sentimento de dono grande do negócio. E graças a Deus a gente conseguiu reverter isso e, pelo contrário, né, ao invés de sair do zero e ficar ali no 1, a gente foi para um volume de vendas que ninguém esperava. Foi um dos melhores anos, assim, foi o melhor ano em termos de crescimento nosso da história e da marca, desde que a gente é uma operação própria. Boa, legal. Bom, Z2 mandou um kitzinho aí pra você usar nos seus treinos, se for fazer um meio Iron de novo aí, volta da Pampulha. O pessoal mandou aí. Se você quiser conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá pro site deles e você pode usar o nosso cupom STEMAZ2, 10% de desconto em todos os produtos. O que tem lá, Fábio Bessa? Tem um saltos, eu tô tomando saltos. Você tá tomando? Que sabor você tá tomando? Cara. Frutas vermelhas? Frutas vermelhas. Tem gel de carboidrato, pó de carboidrato, os salts, que agora tem esse modelo potão aqui que você pode personalizar a sua nutrição. Tem também o Recovery Mix, tem os acessórios lá da Z2 também. Então, tudo que você precisar, acessa o QR Code aqui e usa o nosso cupom STEMAZ2. Muito bem. E a gente também sempre pede dicas de leitura, algum livro, alguma série, algo que você acha legal indicar pra galera que tem um perfil que ouve aqui o programa. Tá. Acho que um livro que eu tô acabando de ler agora, que eu achei muito legal, chama Oportunidades Disfarçadas. Então, pra galera que é do empreendedorismo, acho que é um livro que conta a história de diversas marcas, desde Levi's, a Latana, né? A Tana, a Época, a Avon, como essas empresas surgiram dentro de um contexto de crise. E acho que a chamada do livro para o empreendedor às vezes, onde está a crise que você está ali desesperado, tá a melhor oportunidade que você tem na vida. O livro é até a foto do livro, da capa do livro é um limão. Então, assim, o recado é fazer do limão uma limonada. Então, é um livro bem legal. Tem um livro que aí é mais de negócio, estruturação de time, até que conversa muito para quem trabalha no mundo executivo, até de empresa, de empreendedor, vamos dizer assim, que chama Team of Teams, que é o time dos times, que conta como o exército americano, e aí são algumas histórias reais mesmo, se estruturava em termos de hierarquia, só que não naquela hierarquia tradicional. Como ele se estruturava dentro de um ambiente de guerra de altíssima incerteza. E aí é um livro meio diferente, assim, mas que fala muito sobre liderança, estruturação de equipe, e até hoje em dia, né, a gente tem esse tema, gerações tem sido um tema bem relevante, né, o encontro aí da turma que é um estilo de trabalhar, um estilo de ver a vida diferente de quem já é mais 35 mais ali, já vê a vida diferente de quem vê 20 mais, né? Então é um livro que ajuda muito. E acho que tem um livro que ele é meio tradicional, mas que eu li recentemente também, tem uns 2 anos aí, chama O Milagre da Manhã, não sei se vocês já ouviram falar,
que ele fala da história de um cara que ele foi implementando o fato de acordar cedo e o quanto que isso aí foi influenciando de forma positiva a rotina dele, e ele vai dando vários exemplos de outras pessoas que também fizeram isso. Isso não é para ficar estimulando todo mundo a não dormir, mas acho que foi um livro bem legal aí que eu li recentemente. Acho que de livros são esses. Deixa eu pensar aqui. Eu consumo, como eu disse para vocês, né? Eu consumo muito podcast, então acho que existem alguns podcasts, Sistema, o melhor do mercado. Boa indicação, boa indicação. Tem o Polarcast, o pessoal lançou agora lá, legal também. De mercado, assim, eu até comentei, eu escuto muito Market Makers, que eu acho que eles fazem um trabalho muito legal. E tem um que chama Lugar de Potência, que é do Ricardo Basaglia. Ele é CEO da Michael Page e ele entrevista executivos, empreendedores e tal, que é um podcast que eu acompanho bastante. Então acho que as minhas dicas vão ficar aí nos livros e nos podcasts. Muito bom. Belas dicas. Você tem uma dica também, né, Fábio Bessa? A gente dá dica para você conhecer a 4 Investimentos, que é um grupo de escritório de investimento da XP. E que, inclusive, eu tava pensando aqui, cara, várias dicas, a gente começou a fazer isso uma época, pegar todos os episódios, fazer uma lista dos livros mais citados, cara. A gente precisa contratar um estagiário para fazer isso. Mas a gente tinha uma estagiária uma época que começou a fazer esse levantamento, que dá um trabalhinho, né? Eu não sei se a gente jogar no Gemini, no GPT, se jogar o link e falar, ache as indicações de livro. Acho que ainda não capta. Acho que poderia. Será que capta? É o melhor estagiário que tem. Será? Pô, não, porque daí seria muito fácil. Falar assim, eu preciso nomes de livros citados nesse episódio. Aí joga o link. Você quer que faça uma tabela com isso? Não sei o quê. Você fala, quero. Não, acho que na verdade você precisa talvez só colocar o canal, falar em todos os vídeos desse canal, faça o levantamento. Será? Eu acho que não. Bom, a gente vai fazer o teste, mas vamos fazer o teste. E aí a 4 tá com quantos escritórios, Thiago? 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, tem também 1,4 bi sob custódia, né? E deixou um presente pro pessoal aqui, tem muito corredor ouvindo a gente que gosta de fazer maratona internacional, tem os triatletas também que viajam aí, então você precisa fazer um seguro viagem. Então a 4 deixou aqui, ó, o QR Code, você vai ser direcionado lá para o site deles e aí você usa o cupom STEMA20, 20% de desconto nos seguros da Omint, então seguro viagem pessoal e para os triatletas seguro viagem de bike também e mandar um presente aí, né? Sim, uma bolsa de dinheiro aí. Cheque de cheque para você melhor investir. Que o Natal nesse podcast. Para você investir. Muito bem. E aproveitando esse momento aqui dos nossos parceiros, vocês sabem, né? Quem está ouvindo, mas vai que você chegou agora por causa do André. A gente está com a Cashme já esse ano inteiro apoiando o Sistema. A Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela, que faz o Home Equity, que é o crédito com garantia de imóveis, né? Às vezes você precisa de uma linha de crédito para o teu negócio, para você, para impulsionar algum sonho que você está tendo, você quer tirar do papel, ou para capital de giro, para te ajudar, e é uma opção, né? Então tem o QR Code para você simular aqui a Cashme para você conseguir impulsionar o seu negócio, e é o momento que a Cashme pergunta, né, como ela impulsiona os sonhos com a linha de crédito dela, se teve alguma pessoa que te impulsionou na tua vida, que você acha que fez a diferença na sua carreira, ou mais de uma pessoa. É difícil, hein? Profunda, né? As perguntas a turma vai ficar profundas. Uma turma vai ficar brava aí. Acho que uma coisa que pode parecer meio clichê, mas acho que me ajuda até hoje. E, por exemplo, eu não fui o melhor aluno na escola, e talvez na faculdade eu dei uma melhorada. Mas acho que os valores, a base de ser uma pessoa que se compromete e faz e vai atrás e corre. Acho que meu pai e minha mãe, assim, eu tive uma educação que eu falo, se eu fizer o que eles fizeram por mim com os meus filhos, eu vou estar com a missão cumprida. E acho que profissionalmente, assim, tiveram algumas pessoas, acho que uma pessoa foi o próprio Igor, quando ele me chamou lá e eu não tinha expertise, vamos dizer, né, entre aspas, nenhuma de e-commerce, e ele falou, não, isso aí é fácil, o que você tem, que são suas partes de habilidade interpessoal, seu conhecimento de estratégia, negócio. A gente desenvolve seu conhecimento de e-commerce, então aprendi muito com ele. E também essa diretora global, que, confiar num moleque de 28 anos para tocar uma operação, tipo, na época eu falei, o que ela tá fazendo? Tipo, eu achei até estranho. E, querendo ou não, foi um chamado ali de, vai lá, dá o seu melhor, e idade não significa
obviamente, né, que tempo de estrada conta, mas não necessariamente é só isso que vai te manter ou que vai te fazer chegar num lugar. Então, acho que ela chama Iva, ela é alemã, teve um papel muito importante, e acho que também minha esposa, né, falar dela aqui, senão vai puxar Beatriz, ela é nutricionista, então também me ajuda aí no dia a dia, mas acho que são essas pessoas aí que me contribuíram para minha vida, obviamente que tem muito mais gente, mas acho que são pessoas que tiveram um papel fundamental aí na minha carreira. Muito de bola. E, bom, aproveitar também a Cash, pô, vocês viram, já passou o 70.3 de São Paulo, né? São Paulo já foi, agora faltam duas. Muita gente. Vocês viram, cara, com certeza o seu feed de notícias foi só isso. E aí, provavelmente você estava pensando em fazer alguma prova esse ano ainda, mas tem disponível, Thiago? Não tem, cara, tá sold out já, Aracaju e Florianópolis. Cara, acabou. E Florianópolis, campeonato latino-americano vai vir, a gringaiada vai ser super forte, vai ser muito bom estar lá. Eu acho que quem não tiver vai se arrepender depois, né, Thiago? Mas não tem mais vaga, né? Será que não tem? Mas olha, você conseguiu alguma coisa? Se você já estava procurando a linha de crédito, tá ali, pô, aquela dúvida, será que eu fecho ou não fecho? A Cashme conseguiu, em parceria com a Unlimited e com o Sistema, mais 5 vagas para cada etapa. Então, assim, não é que você vai pegar a linha de crédito e vai comprar. Não, você vai ganhar, você vai querer qual? Brinde. Você quer Floripa ou você quer Aracaju? Né? Tem as condições direitinho, então é só por esse QR Code, vocês vão ver que tem todas as informações, né? Qual o produto da Cashme que é, né? Que é o crédito com garantia de imóvel, porque eles têm outros produtos também. Então, lê direitinho e pode ser, né, um incentivo para você, né? A gente encontra vocês lá em Aracaju ou em Florianópolis. Ah, mas pô, Fábio, eu não faço triatlon, cara. O que você pode fazer, Thiago? A gente reverte esse valor da inscrição ali do 70.3, que é mais ou menos uns R$ 2.500, em produtos na Centauro, né? Um vale ali na Centauro, então você pode comprar os produtos lá também. Muito bem. Boa. Bom, tem o nosso momento Cupá também aqui, Andrezão, que é a marca de roupas que veste o Sistema. Estamos aqui sempre vestindo as camisetas da Cupá. Hoje você tá azul, né? Hoje eu vim de azul aqui para combinar com as luzes do estúdio, né? A gente sempre deixa esse fundo azul. E Cupá significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber de você a que princípio você é leal, que você carrega desde lá de trás, que você não abre mão de jeito nenhum aí, alguma coisa que tá nos seus primórdios, nos seus valores. Boa. Acho que um princípio que me acompanha desde o início, assim, da minha trajetória profissional e pessoal, acho que é faça as coisas certas. Então, pode parecer, às vezes também, né, clichê, mas assim, às vezes você pode fazer uma coisa que não é correta. E aí eu digo não só para o trabalho, mas até nas suas relações com as pessoas e etc. Fazer o certo às vezes dá mais trabalho, e às vezes você pode até se prejudicar por isso, mas acho que ser uma pessoa certa vai te levar para caminhos certos. Se você é torto, talvez não vai te levar para caminhos certos, né? Vai te levar para os caminhos tortos. Então, acho que é um princípio que eu levo para mim, e acho que talvez é por isso que eu tô há 9 anos na Polar, né? Que é uma empresa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer finlandês, mas é uma turma preto no branco. Então, assim, combinado não sai caro, e acho que é a forma que eu trabalho, e por isso que tem dado certo aí a relação com eles. Boa, show de bola. Bom, se vocês quiserem conhecer os produtos da Cupá, tem um QR Code aqui também para você ser direcionado lá para o site deles. Não tem só essas camisetas aqui, tem regata, tem shorts 2 em 1, tem boné, meia, tem a linha feminina também. Para os triatletas tem os macaquinhos, modelo aero, modelo super aero. Então dá uma olhada lá no site da Cupá, e tem o nosso cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos lá da Cupá. E para a gente finalizar aqui o momento dos merchants, tem o nosso cupom na Centauro também, cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. O que o pessoal tá comprando lá esse mês, Fabião? O que o pessoal comprou? Vocês vendem na Polar, na Centauro. Pode usar o cupom. A sua fizemos o match agora, cara. Meu Deus. Então, ó, compra um Polar lá na Centauro com o cupom do Sistema, e aí, cara, vira aqui, a gente te ajuda, vocês ajudam o Sistema. A gente ajuda a Polar, é um ciclo. Fechou o ecossistema aqui, então, ó, cupom Sistema, produtos vendidos e entregues pela Centauro. Muito bem, Andrezão. Pô, obrigado, cara, por você ter vindo, por ter batido esse papo, contar a sua história, a história da Polar também. Se você quiser deixar recado final pra galera, rede social lá da Polar também, fique à vontade. Eu que agradeço o papo, foi muito legal. Como eu disse, né, já
acompanho vocês há algum tempo, então estar aqui sentado nessa cadeira é um prazer, uma honra. O recado que eu deixo, eu acho que o público de vocês já faz, né? Mas continue fazendo atividade física e leve de uma maneira leve, né? Eu já, como eu disse, fui triatleta ali por um tempo, sei que tem a turma que leva para um lado competitivo extremo, que não é o que eu acredito. Então, acho que mesmo na competição tem jeito de ter a leveza ali, acho que é importante. E as nossas redes sociais, acho que o Instagram é um dos principais canais aí, Polar Brasil. Temos também o canal no YouTube, Polar Brasil. E agora o podcast, então não é concorrência, é só mais uma adição agregador ao mercado. Mas na próxima temporada chama a gente lá, pode deixar que a gente vai chamar. Bom demais. E acompanha a gente aí, também visita lá o nosso site, conheça os produtos. Acho que hoje em dia, quando a gente olha os produtos que a gente tem versus o que a gente tinha quando a gente começou a operação, teve uma evolução gigante em termos de tecnologia, de design, etc. E são produtos que atendem desde o corredor ali de 5 km ao triatleta Ultraman. Muito bom. Bom, lembrar você que está assistindo no canal aqui do YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. E estamos lá no Instagram como @STEM Esportes. Tica Amura, Fábio Bessa, Polar Brasil. Até o próximo episódio e tchau. Valeu!